O investigador não acredita no que vê. Meses de busca, horas assistindo imagens de câmeras de segurança e dias vasculhando a floresta em busca de qualquer pista sobre onde estava a mulher desaparecida. A polícia já tinha desistido do caso quando ele chegou ao detetive particular, famoso por achar pessoas desaparecidas, o que atraiu a atenção de um pai enlutado. A esposa do homem some no dia em que a filha nasce. A história dele tem várias incoerências, como a esposa dele dizer que a filha recém-nascida deles falou com voz de adulta antes de o marido entrar no quarto. Tudo isso parece loucura, como achar que alguém sairia do hospital para a floresta após horas de parto doloroso. Mas o investigador mal sabe que essa busca está prestes a ficar ainda mais estranha. A floresta deveria ser desolada, sem vida humana, salvo algum caminhante ocasional. No entanto, bem à frente deles, há um prédio que não deveria estar ali. Ele contrasta fortemente com as árvores escuras e ameaçadoras ao redor, todo em um rosa berrante e com pirulitos gigantes no jardim da frente. Mas é real, isso fica claro à medida que o investigador se aproxima cada vez mais, até entrar no local. É uma loja de doces. As prateleiras estão repletas de recipientes abertos, exibindo diversos tipos de doces. Se isso não fosse tão estranho, quase daria fome ao investigador. Mas ele perde o apetite assim que a lanterna ilumina um corpo caído no chão da loja, sob uma pilha de balas de goma de morango que grudam no céu da boca e ficam presas nos dentes ao mastigar. O investigador nem precisa destapar o cadáver para saber que encontrou quem estava procurando. A camisola do hospital local já é suficiente para dizer isso. De repente, algo se move atrás do balcão, e a luz do investigador rapidamente foca o movimento, fazendo-o gritar ao ver um palhaço iluminado pela lanterna. Oi, querida! Bem-vinda a Millie's Candy Shop. A Fundação SCP há muito tempo conhece um fenômeno anômalo que afeta a população de Rhode Island. Aparentemente de forma aleatória, esse evento inexplicável ocorre em recém-nascidos, independentemente de onde o parto aconteça no estado. Até o momento, a Fundação não identificou causalidade ou padrão comum nos nascimentos afetados. Eles não acontecem em um hospital específico, nem são mais propensos a ocorrer próximos a qualquer ponto de origem identificável. No entanto, assustadoramente, qualquer bebê nascido em Rhode Island pode, potencialmente, sem nenhum sinal prévio para alertar os pais, de repente começar a falar com uma voz adulta e masculina. Esses eventos são classificados sob a designação de SCP-5986. Naturalmente, ouvir uma criança recém-nascida falando de repente, momentos após o parto, pode ser assustador para os futuros pais. Alguns membros da Fundação descartaram relatos iniciais dos incidentes como alucinações auditivas causadas pelo estresse de novas mães após parto intenso. Porém, essa teoria foi rapidamente refutada pela especificidade dos padrões de fala dos recém-nascidos e pelo fato de a voz adulta ter sido ouvida não só pelas mães após o parto, mas também por cônjuges e funcionários do hospital. Pesquisadores da Fundação que apoiavam a teoria das vozes de estresse participaram de seminário obrigatório sobre conduta e sensibilidade ao sexismo, sendo depois realocados. Devido à natureza abrupta e imprevisível dos eventos SCP-5986, a Fundação decidiu posicionar secretamente agentes em alas de maternidade e centros de maternidade por todo Rhode Island. Esses agentes estão infiltrados entre os profissionais de saúde com o objetivo de administrar amnésticos a quaisquer civis, sejam eles pais, parteiras ou outros funcionários do hospital, que testemunharem um evento SCP-5986. Para evitar o conhecimento sobre o SCP-5986 ou possíveis pânicos públicos, agentes da Fundação podem usar sua identidade de profissionais de saúde para garantir que testemunhas de eventos SCP-5986 recebam uma dosagem adequada de amnésticos e tenham as memórias do incidente apagadas. Agentes da Fundação, disfarçados de funcionários da maternidade, também coletaram dados sobre o estado dos bebês afetados após um evento SCP-5986. Observando prontuários e testes realizados após o nascimento, a Fundação SCP concluiu que recém-nascidos afetados pelo SCP-5986 não apresentam efeitos colaterais residuais após o incidente inicial. Por todas as medidas observáveis, tanto médicas quanto anômalas, eles estão ilesos e completamente saudáveis.
Até agora, nenhum dos recém-nascidos afetados chegou à idade adulta, mas seus prontuários seguem arquivados pela Fundação com alertas automáticos para futuras internações por sintomas anômalos. Embora possam afetar qualquer criança nascida em Rhode Island, aparentemente de forma aleatória, a única consistência conhecida dos eventos SCP-5986 em si é que todos seguem exatamente a mesma sequência. Independentemente do gênero atribuído ao nascimento do recém-nascido afetado, ele ainda produzirá exatamente a mesma voz adulta de tom masculino. Especialistas em engenharia de áudio da Fundação analisaram detalhadamente as gravações dessa voz, alguns passando meses estudando formas de onda para comparar inflexão, tom e sotaque com outras gravações conhecidas. Atualmente, a Fundação não conseguiu determinar a quem pertence a voz. As teorias divergem, e alguns engenheiros de áudio especulam que o dono original da voz provavelmente evitou aparelhos de gravação durante a vida, dificultando possíveis correspondências. Outros especialistas no campo de entidades anômalas expressaram a crença de que a voz ouvida durante os eventos do SCP-5986 está sendo projetada fisicamente através de recém-nascidos e não é, de fato, a voz real de outro ser humano. No entanto, o que todos concordam é que a voz não utiliza nenhuma alteração digital, nem é gerada por inteligência artificial. No entanto, ela está alcançando os recém-nascidos de Rhode Island. Aparentemente não há nenhum componente eletrônico na voz, não sendo transmitida por ondas de rádio ou mesmo utilizando a internet. Um desafio para identificar a origem da voz é a falta de outros trechos de áudio. Tudo o que a Fundação tem acesso são as gravações dos incidentes do SCP-5986 e todas seguem a mesma transcrição, com pouca ou nenhuma variação. As palavras faladas sempre têm a mesma forma, como um anúncio publicitário dito em voz alta pelos recém-nascidos. E aí, pais, sabiam que as crianças têm 3 vezes mais papilas gustativas que vocês? Loucura! Por isso vocês devem me levar a Millie's Candy Shop para que eu coma muitas delícias doces. E não se preocupem em ganhar peso ou ter cáries, porque todos os doces da Millie não têm calorias nem açúcar. Isso mesmo, 0 calorias e sem açúcar. Talvez até vocês, pais, queiram participar dessa diversão. Nos vemos lá. Após entregar essa mensagem publicitária, o recém-nascido afetado piscará e perderá a consciência, sinalizando o fim de um evento SCP-5986. Naturalmente, além de tentar determinar a origem da voz e qualquer dano potencial que o SCP-5986 possa causar às crianças afetadas, a Fundação SCP também estava ansiosa para descobrir a localização do negócio mencionado, Millie's Candy Shop. Um esforço organizado foi realizado por rastreadores da Fundação para vasculhar a internet em busca de qualquer menção a uma loja de confeitaria operando em Rhode Island sob o nome mencionado. Nenhum resultado encontrado. Agentes foram à área entrevistar o público usando um questionário de marketing como cobertura. Os moradores de Rhode Island afirmaram unanimemente que nunca ouviram falar nem visitaram nenhum lugar chamado Millie's Candy Shop. Outra teoria passou a ganhar força entre pesquisadores da Fundação que acompanhavam a situação. E se o anúncio tivesse vindo de outro momento no tempo? Os detratores disseram que a linguagem usada era muito similar ao inglês atual para que a mensagem fosse transmitida de forma anômala do passado. Ainda assim, determinado a encontrar uma resposta definitiva, a Fundação requisitou toda a história documentada de Rhode Island, reunindo cartas de fundação das cidades que datavam da própria formação do estado. Nunca houve registro escrito de uma loja de doces da Millie em nenhum lugar. Até agora, a Fundação não conseguiu determinar de onde vinha a mensagem ouvida durante o SCP-5986. Um rastreador da web, que vasculhava grandes volumes de dados, encontrou uma das primeiras e raras menções à loja de doces da Millie na internet. A fonte era um blog amador escrito por Leah Hampton. No dia 11 de março de 2020, Leah Hampton estava ajudando sua esposa Sarah durante o parto. Leah trabalhou com Paula Gallagher, parteira do hospital, e ajudou no parto bem-sucedido do filho do casal Stein. Após o parto, assim como vários outros recém-nascidos de Rhode Island, Stein passou por um incidente SCP-5986. Porém, os relatórios da Fundação não registravam esse caso entre as ocorrências conhecidas da anomalia.
Normalmente um nome associado a um evento, SCP-5986, teria sido imediatamente sinalizado pelo sistema automatizado da Fundação, já que eles mantinham um registro de todos os incidentes, SCP-5986. No entanto, como o filho dos Hampton nasceu em casa, qualquer registro do evento foi perdido, e como resultado, as 3 testemunhas, Leah e Sarah Hampton, e a parteira assistente, Paula Gallagher, não receberam o tratamento amnéstico subsequente. Como resultado disso, Leah conseguiu documentar publicamente sua experiência com um SCP-5986 em seu blog intitulado Rhode Island. Embora devido ao seu baixo número de leitores, a Fundação conseguiu conter a disseminação dessa informação assim que removeu o site e administrou com sucesso amnésicos à família Hampton, à senhorita Gallagher e ao pequeno grupo de pessoas que possuíam computadores que acessaram o domínio Rhode Island por meio de seus navegadores. No entanto, uma informação crucial que levou a Fundação a arquivar uma cópia da postagem do blog de Leah sobre o incidente foi o fato de que o evento SCP-5986 de seu filho recém-nascido diferiu um pouco da transcrição padrão que a Fundação havia registrado anteriormente. Este veio com instruções para chegar à elusiva Millie's Candy Shop. A postagem em si começava detalhando o que aconteceu com Leah e Sarah Hampton logo após o nascimento de seu filho, Stein, tendo dado à luz o bebê no conforto de sua própria casa. Leah acredita aos comentaristas de uma postagem anterior do blog a indicação de Paula Gallagher como parteira domiciliar deles. Assim que Sarah, esposa de Leah, segurou Stein pela primeira vez, o incidente SCP-5986 foi desencadeado. Leah recorda ouvir seu bebê falando com voz grave, indicando onde fica a Millie's Candy Store. Ansiosa para registrar as primeiras palavras do filho, Leah copiou fielmente as instruções. Porém, a Fundação SCP não encontrou nada seguindo a cópia escrita. Depois de copiar as instruções, Leah beijou Sarah e saiu rapidamente de casa. Na postagem, ela admite que as pessoas podem achar estranho ter deixado esposa e filho logo após o nascimento de Stein e demonstra estar ciente do absurdo do ato. Sua justificativa para a partida repentina parecia vir de uma compulsão incontrolável de experimentar o doce anunciado como sem calorias. Leah não demonstrou ambivalência sobre quem era Millie e parecia confiante de que a dona da confeitaria anômala era confiável, mesmo com seu método incomum de anunciar por recém-nascidos. Seguindo as direções que havia anotado, Leah chegou ao que descreveu como uma casa fofa e rosa situada em uma floresta próxima. Do lado de fora havia um jardim frontal. Em vez do tipo de flora normalmente cultivada na frente de uma casa suburbana, essa área era povoada por pirulitos gigantes que pareciam, à primeira vista, ter sido fincados no solo. Ao entrar em sua loja de doces, o interior e a decoração eram como Leah imaginava, cores berrantes que lembravam a hiperatividade causada por doces. A loja da Millie se orgulhava de oferecer doces com todas as melhores qualidades, mas sem alto teor de açúcar ou riscos como cáries. Tudo parecia bom demais para ser verdade, mas algo ainda levava Leah a entrar na loja e descobrir por si mesma. Segundo postagem arquivada do Rhode Island antes da exclusão do blog, ao entrar na loja, Leah foi logo recebida pela única outra ocupante, a própria Millie. A descrição dela comparava Millie a uma palhaça de circo pela maquiagem parecida. Porém, o relato de Leah Hampton sobre os fatos não traz fotos de Millie que a Fundação possa usar para rastreá-la. Pesquisadores destacam que certas maquiagens confundem softwares de reconhecimento facial, tornando provavelmente impossível identificar Millie com precisão, mesmo com fotos. Quem quer que fosse, ou seja lá o que fosse, a entidade se apresentou como Millie e perguntou a Leah o que ela queria da loja. Leah logo lembrou das promessas do anúncio das balas 0 calorias, mas seguia desconfiada de que isso realmente existisse. Ao perguntar para Millie sobre isso, a dona da loja anômala explicou que tudo o que havia em sua loja não tinha absolutamente nenhuma caloria, o que é impossível por qualquer método conhecido de produção de confeitaria, mesmo usando alternativas de açúcar com menos calorias. Quando questionada sobre como exatamente conseguia criar balas sem nenhuma caloria e que não continham níveis altos de açúcar a ponto de causar cáries, Millie afirmou que seus produtos eram cultivados em casa, em seu jardim. Ao ser questionada sobre como cultivava balas, a dona da loja anômala disse que usava sementes de bala. A Fundação SCP consultou diversos especialistas em biologia, especialmente na área de botânica, e todos os resultados concordam que não existem sementes de bala, nem é possível cultivar balas da mesma forma que se cultivam plantas.
Importante notar que Leah Hampton não demonstra preocupação com Millie ter usado seu filho recém-nascido, Stein, para divulgar anúncios. Pelo menos conforme a conversa é lembrada na postagem do blog, não há menção a Sarah ou Stein. Em vez disso, Leah permanece totalmente focada no único assunto em questão: doces. Analistas comportamentais da fundação acreditam que a hiperfixação nos doces da Millie foi causada por meios anômalos durante o incidente SCP-5986 testemunhado pelos Hamptons. Assim como Leah sofreu uma compulsão imediata de procurar a loja de doces de Millie ao saber onde ficava. Os pesquisadores ainda não sabem por que Sarah Hampton e Paula Gallagher, também presentes no evento SCP-5986 com o recém-nascido Stein, não tiveram as mesmas compulsões. Embora muitos pesquisadores tenham expressado seu alívio por isso não ter acontecido, pois se as 3 testemunhas tivessem sido compelidas a encontrar a loja de doces de Millie, isso teria resultado em um recém-nascido sendo deixado completamente isolado, sem a presença de um adulto, apenas momentos após o nascimento. Durante a próxima parte da conversa, possivelmente ainda sob algum tipo de influência anômala, mesmérica ou cognito-perigosa, Leah Hampton pediu uma amostra do CE sem calorias anunciado. Ela ganhou um pacote de ursinhos de goma de Millie e foi orientada a prová-los. Percebendo que era seu doce favorito, Leah concordou e abriu o pacote. Ela manteve certa consciência das leis da física, mesmo em sua situação, como mostrou sua reação ao que ocorreu depois. Segundo relatos, o doce começou a flutuar sem peso da mão de Leah. Mesmo quando ela tentou soltá-los intencionalmente, a gravidade simplesmente não agiu sobre os ursinhos de goma e eles permaneceram suspensos no ar. Millie explicou que seus produtos passam normalmente pelo trato digestivo e não correm risco de ficarem presos no corpo durante ou após o consumo. Sem hesitar, Leah então rapidamente comeu a guloseima anômala e ficou instantaneamente encantada com ela. Ela comprou várias caixas grandes do doce, alegando o preço acessível e para satisfazer os desejos da Sarah após a gravidez. Não está claro quantas caixas Leah comprou ou como fez isso. Até agora, a Fundação SCP não recuperou o doce anômalo, mesmo após várias buscas na casa dos Hampton. Leah Hampton pode ter consumido todos os ursinhos de goma comprados, e sua saúde está sendo monitorada por agentes da Fundação na região para possíveis efeitos colaterais anômalos. Analisando os registros financeiros dela, nota-se uma cobrança incomum em sua conta bancária. Porém, nenhum valor ou conta destinatária foi listado. Especialistas em informática da Fundação não conseguiram vincular essa transação a nenhuma conta comercial em nenhum lugar do mundo. Após comprar um grande estoque de doces anômalos, a loja e seu proprietário desapareceram simultaneamente, deixando Leah sozinha na floresta carregando suas caixas de ursinhos de goma. Em sua postagem no blog mais tarde, ela enfatizou o quanto os doces que havia comido eram bons e incentivou seus leitores, os Wylanders, a procurarem a loja de doces da Millie por conta própria. Após conseguir remover a postagem no Road Wyland da internet, os agentes da Fundação SCP conseguiram entrar em contato com a família Hampton e administrar amnésticos a eles. Mesmo após dias procurando na floresta próxima, usando as instruções de Leah para achar a loja de doces da Millie, os agentes não encontraram nada relevante. A própria loja de doces da Millie foi designada como SCP-59861 e a investigação sobre a localização exata e o transporte anômalo da loja ainda está em andamento. Nenhuma outra ocorrência dos eventos SCP-5986 trouxe informações de localização, embora a Fundação oriente agentes infiltrados em maternidades de Rhode Island a divulgar seus serviços para partos domiciliares. A teoria de trabalho entre alguns pesquisadores era que esse era o fator determinante para que os Hamptons recebessem instruções para localizar o SCP-59861 e que a loja só se manifesta depois que as instruções são dadas. A esperança é que recriar as mesmas circunstâncias ofereça à Fundação SCP uma chance real de localizar a loja de doces da Millie e intervir em suas operações anômalas. Esse teria sido o caso se não fosse por outro incidente que ocorreu em 23 de maio de 2020. Relatórios chegaram de um agente da Fundação lotado em uma agência dos Correios em Hope, Rhode Island, que havia descoberto que centenas de cartas haviam se manifestado repentinamente dentro de uma caixa de correio que ele estava esvaziando naquele momento. Inspeção detalhada mostrou que todas as cartas eram para pais de crianças que passaram pelo evento SCP-5986. Cada uma era idêntica e dizia o seguinte: notícia triste, amigos, a loja de doces da Millie vai fechar.
Isso mesmo, agora vocês terão que se contentar com doces calóricos. Não é nojento? Eu queria continuar oferecendo meus doces sem açúcar, mas lojas de doces precisam de clientes e eu não estava tendo nenhum, mesmo com toda a minha publicidade. Talvez seja porque alguém espantou meus clientes. Divirtam-se fazendo seus dentes apodrecerem, mas lembrem-se, os dentistas estão de olho. Essas cartas foram assinadas por sua ex-fabricante de doces, Millie. Após esse incidente, a fundação não recebeu relatos de incidentes do SCP-5986 de nenhum de seus agentes lotados em Rhode Island. Isso levou o fenômeno a ser considerado para reclassificação como neutralizado. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora. Agora vá assistir a outro caso dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-839 Minhocas Açucaradas.